transformação de funções. Portanto, transformação de funções, de uma forma simplificada, é a obtenção de um gráfico de uma função a partir do gráfico de outra função de referência. As transformações de funções resultam de translações, reflexões, dilatações ou contrações. No caso concreto deste vídeo, vamos falar de translações, porque uma translação não é mais do que um deslocamento. E no caso dos deslocamentos verticais. Portanto, como é que eu posso obter a função g, o gráfico da função g, a partir do gráfico da função f? Movimentando cada um dos pontos da parábola na vertical 3 unidades para baixo. Então, eu posso dizer que o gráfico da função g obtém-se do gráfico da função f por um deslocamento na vertical de 3 unidades para baixo. Vamos ver aqui outros casos, utilizando funções quadráticas e o GeoGebra aqui. Portanto, reparem, aqui o parâmetro C tem um valor de 4,6. Então, o que é que eu posso dizer? Que o gráfico da função g obtém-se do gráfico da função f por um deslocamento na vertical de 4,6 unidades para cima. Se o C fosse negativo, o gráfico da função g obtém-se a partir do gráfico da função f por um deslocamento na vertical de 2,7 unidades para baixo. Ora, se nós tivermos a expressão algébrica da função f, ok, então eu consigo determinar a expressão algébrica da função g. Então, a expressão algébrica da função g, ou a expressão analítica, como queiram, vai ser igual à expressão algébrica da f, que é x² menos 3, ok? Portanto, aqui uma função módulo, portanto, a função g obtém-se do gráfico da função f por um deslocamento na vertical de 2 unidades para cima, ok? Portanto, aqui uma chamada de atenção, quando nós fazemos um deslocamento na vertical, o domínio mantém-se de ambas as funções, mas o contradomínio altera. Reparem, o contradomínio da função f vai de 0 até mais infinito, já o da função g vai de 2 até mais infinito. O vértice da função g coincide com o ponto 0c, ou seja, 0, 2. Aqui tem a teoria, está bem, de um modo geral, sendo C uma constante não nula, o gráfico da função g obtém-se do gráfico da função f por um deslocamento na vertical de C unidades, ou por uma translação associada ao vetor 0c. Assim, se C for maior que 0, o gráfico desloca-se para cima, C unidades. Se C for menor que 0, o gráfico desloca-se para baixo, C unidades. Vou resolver rapidamente aqui 3 exercícios do livro da Porto Editora. Portanto, considera a função quadrática definida por f de x igual a menos x² mais 1, seja h de x igual a f de x mais 2, indica o contradomínio. Portanto, vou já terminar a expressão analítica da função h, é igual a menos x² mais 1 mais 2. Portanto, efetuando os cálculos, simplificando, vai dar menos x² mais 3. Ora, rapidamente fazendo aqui o esboço para terminar, para perceberem o contradomínio. Esta aqui é o gráfico da função menos x², y igual a menos x², portanto recordo que as funções quadráticas, ax² mais bx mais c, aqui o valor, o sinal do a, indica-nos se a concavidade é voltada para cima, se o a for positivo, ou se é voltada para baixo, se o a for negativo. Neste caso, o a é menos 1, logo é voltada para baixo. Então, a partir do gráfico desta função, eu consigo obter o gráfico da função h, deslocando na vertical 3 unidades para cima. 1, 2, 3, ok? Portanto, o gráfico da função h seria este, ok? Portanto, ora, muito bem, sendo assim, o contradomínio da função h vai ser de menos infinito até 3. O eixo de simetria da função h é a reta vertical x igual a 0, está bem? Portanto, x igual a 0. Construa a tabela de variação. Vamos ver a monotonia, onde é que a função cresce e decresce. Então, vocês observam que
a função h, ela é estritamente crescente de quê? De menos infinito até zero, e depois de zero a mais infinito, ela é estritamente decrescente. Por que é que nós podemos aplicar a palavra estritamente? Porque ela cresce sempre ou decresce sempre, não tem partes assim, por exemplo. Aqui já não seria estritamente crescente, porque tem partes que a função é constante, portanto seria só crescente, está bem? Neste domínio aqui, neste intervalo aqui, ok? Muito bem, então vou só completar a tabela de variação, portanto de menos infinito a zero ela cresce e de zero a mais infinito ela é estritamente decrescente e aqui tem um máximo absoluto. Portanto, se não tivessem o gráfico para determinar o máximo absoluto, bastava determinarem h de zero. Portanto, vão à expressão algébrica, menos 0 ao quadrado dá 0, mais 3 que dá 3. Aqui o 0 é o maximizante, o 3 é o máximo absoluto. No referencial da figura ao lado está representada numa calculadora gráfica a função quadrática f, definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Determina os zeros. Portanto, os zeros, para determinar os zeros, ou resolvem a equação f de x igual a 0, ou então mais fácil, como tem aqui a representação gráfica, os zeros é a interseção da função com o eixo de x. Portanto, tem dois zeros, o menos 2 e o 2. Menos 2 e 2. Se quisessem determinar os zeros analiticamente, portanto, menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Resolvem esta equação e, portanto, 4 é igual a mais ou x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que vai dar x é igual a mais ou menos 2, o que nós vimos logo a partir da representação gráfica. Descreve como pode obter, partindo do gráfico de f, obter o gráfico da função h, definida por h de x é igual a f de x menos 2. Portanto, a função h obtém-se da função f por um deslocamento vertical de 2 unidades para baixo. Ok? Portanto, a função h, se aqui é 4, aqui 4, seria mais ou menos isto, está bem? Portanto, esta seria a função h. Portanto, indico o contradomínio da função h, da função f, desculpem, da função f vai de menos infinito até este valor aqui, que é 4, está bem? E da função i. Ora, a função i obtém-se da função f por um deslocamento vertical de uma unidade para cima. Se aqui é 4, aqui vai ser o quê? Vai ser mais 1, 5. Portanto, esta seria a função i. Portanto, o contradomínio da função i vai ser igual a menos infinito até 5. Indica os valores de C de modo que a função j, portanto, j não tenha zeros. Então, para não ter zeros, não pode interceptar o eixo das abscissas, certo? Então, vamos recordar aqui esta equação quadrática, portanto, esta equação de segundo grau, ax quadrado mais c igual a zero. O que é que nós vimos? Este só pode acontecer na resolução deste tipo de equações. Só temos dois casos possíveis. Quais são eles? Ou a equação é impossível, se o A e o C, o sinal forem o mesmo, ou mais ou menos menos. Portanto, se é impossível, não tem zeros, que é o que procuramos. Ou então, se os sinais do A e C forem diferentes, mais, menos ou menos, mais, ela é possível e tem duas soluções simétricas, duas raízes simétricas. Ok, neste caso, o que é que nós verificamos? O A é igual a menos 1, coeficiente do termo de grau 2, certo? Então, é negativo. Então, para que a equação seja impossível, esta parte aqui, esta expressão 4 mais c, também tem que ser o quê? Negativa. Então, resolvendo isto, esta inequação, vai ficar c menor que menos 4. Portanto, o c pode ser um valor real qualquer, no intervalo de menos infinito até menos 4. Ok? E o menos 4 tem que ser aberto. Porquê? Se reparem, se o c for igual a menos 4, então desaparece, só fica, a expressão algébrica só fica menos x ao quadrado, e nós já vimos que menos x ao quadrado, portanto, esta parte aqui, certo? Isto tem um zero, que é o zero, que é zero, tá? Ok, aqui se pegarem um valor qualquer deste intervalo, a função não tem zeros, vamos supor, por exemplo, pegar no menos 10, certo? Então a expressão algébrica
da função j vai ser menos x ao quadrado. Ora, 4 menos 10 dá menos 6. Ok? Se resolverem esta equação para calcular os zeros, vai dar uma equação impossível. Reparem, menos x ao quadrado menos 6 igual a 0. Menos x ao quadrado igual a 6. Ora, x ao quadrado é igual a menos 6. Não há nenhum número que elevado ao quadrado é um número negativo. Portanto, a equação é impossível, não tem zeros. Ora, determina os zeros da função f. Tem aqui a função f, isto é um caso notável, é uma diferença de quadrados, então esta expressão é igual a x ao quadrado menos 4. X vezes x, menos 2 vezes 2. Ora, determina os zeros. Tem dois zeros, o menos 2 e o 2. Ora, vamos lá ver rapidamente. Vou igual a 0. Portanto, x ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz de 4, que é mais ou menos 2. Está bem? Tem dois zeros, menos 2 e 2. Explico como pode obter o gráfico da função f a partir do gráfico da função g. Portanto, o gráfico da função f pode ser obtido a partir do gráfico da função g por um deslocamento na vertical de 4 unidades para baixo. 18.3. Determina o contradomínio da função h. Portanto, a função h pode ser obtida a partir da função f, fazendo um deslocamento vertical de 3 unidades para cima. Portanto, x ao quadrado menos 1. Esta é a expressão analítica da função h. Portanto, reparem, qual é o contradomínio? A função h, o gráfico da função h é este aqui. Portanto, o contradomínio será de menos 1 até mais infinito. Determine C de modo que a função tenha um único zero. Portanto, tenha um único zero, só pode ficar o ax ao quadrado, certo? Então, vamos lá ver o que é que eu estou para aqui a dizer. Vamos expor, onde é que eu estou a escrever? Estou aqui. Portanto, a função I é igual a x ao quadrado, porque é f de x, mais c. Ora, esta parte aqui tem que ser igual a zero. Tá? Para ficar só a expressão algébrica e de x igual a x ao quadrado, ou seja, esta parte aqui, e tem assim um único zero, que é zero, ok? Então, o menos 4 mais c tem que ser igual a zero, sendo que o c vai ser igual a 4. Então, c tem que ser igual a 4 para que a função tenha um único zero. Determina um intervalo de números reais a que pertence d, de modo que a função j tenha dois zeros. Então, tenha dois zeros, o a e o c, como vimos há bocadinho, têm que ter sinais contrários. Então, vamos lá ver. J de x é igual à função f, à expressão algébrica da função f, menos d. Ora, o valor do a aqui é 1, maior que 0. Então, esta parte aqui, esta expressão aqui, tem que ser menor do que 0, para que tenha sinais contrários, ok? Tenha dois zeros, duas soluções. Então, vamos lá ver. Menos 4 menos d tem que ser menor do que 0. Menos 4 menor do que d. Então, o d tem que ser maior que menos 4. Então, o d pode tomar qualquer valor do intervalo aberto de 4 até mais infinito. Ok? Portanto, reparem, vamos pegar aqui num valor qualquer deste intervalo. Por exemplo, o 10. Ora, se o d é igual a 10, a função j vai ser igual a quê? X ao quadrado menos 4 menos 10 vai dar menos 14. Se determinarem os zeros, vai ter duas soluções distintas, simétricas, está bem? Portanto, vai ficar x ao quadrado menos 14 igual a 0, x ao quadrado igual a 14, x igual a mais ou menos raiz de 14. Portanto, tem dois zeros, menos duas soluções irracionais. Ok?